Oi, pessoal! Hoje nós vamos dedicar alguns minutinhos estudando operações com números reais e a divisibilidade. O conjunto dos números reais é formado pela união de 4 conjuntos numéricos, o dos naturais, dos inteiros, dos racionais e dos irracionais. Assim, o número real é um valor que representa uma quantidade ao longo de uma linha contínua, a reta numérica. As 4 operações que nós estudamos anteriormente são fechadas nos números reais, ou seja, a soma de dois números reais é um número real, a diferença entre dois números reais é um número real, o produto entre dois números reais é um número real e, por fim, o quociente entre dois números reais, sendo divisor diferente de zero, é também um número real. Sabendo disso, nós podemos conhecer os critérios que nos permitem saber se um número é divisor ou não de outro. Eles são os critérios de divisibilidade e variam de acordo com cada número. Assim, se quisermos saber se o número 50 é divisível por 10, devemos nos lembrar dos critérios de divisibilidade do 10 e chegaremos à conclusão de que sim, é possível efetuar essa divisão. A primeira regra é da divisibilidade por 2. Segundo ela, qualquer número cujo último algarismo é par pode ser dividido por 2. Assim, nos exemplos, vemos que o número 159 não pode ser dividido por 2, pois ele é ímpar. Já o número 478 é divisível por 2, pois o seu último algarismo, o 8, é par. Já os critérios de divisibilidade por 3 nos dizem que se a soma dos valores absolutos dos algarismos de um número for divisível por 3, o número em si também será. Assim, podemos pensar, 684 é divisível por 3? E a resposta é sim, pois a soma dos algarismos desse número resulta em 18, que é divisível por 3, logo 684 também é. A divisibilidade por 4 nos diz que se a soma dos dois últimos algarismos do número for divisível por 4, ou se o número terminar em 00, ele será divisível por 4. Assim podemos pensar, será que o número 369 é divisível por 4? E a resposta é não, pois além de não terminar em 00, a soma dos dois últimos algarismos resulta em 15, que não é divisível por 4, logo 369 também não é. A divisibilidade por 5 é uma das mais fáceis, pois sua regra é bem simples. Ela nos diz que se um número terminar em 0 ou em 5, ele será divisível por 5. Assim, podemos pensar, será que o número 570 é divisível por 5? E a resposta é sim, pois o número termina em 0, sendo assim divisível por 5. Já na divisibilidade por 6, a regra nos diz que para ser divisível por 6, o número deve ser divisível ao mesmo tempo por 2 e por 3. Assim, no exemplo, o número 76 não é divisível por 6, pois ele só consegue ser dividido pelo 2, mas não pelo 3. A regra da divisibilidade por 7 é um pouquinho mais complicada. Para sabermos se um número é divisível por 7, devemos seguir as seguintes etapas. Primeiro, nós temos que separar o último algarismo do número e multiplicá-lo por 2. Depois, devemos subtrair o valor encontrado nessa multiplicação pelo restante do número e verificar se o resultado é divisível por 7. Caso ele não seja, repetiremos o processo até que seja possível descobrir. Assim, no exemplo, nós queremos saber se o número 3.625 é divisível por 7. Nós vamos aplicar aquelas etapas para descobrir isso. Ao separarmos o último número, que é o 5, e multiplicarmos ele por 2, obtemos como produto o número 10. E ao subtrairmos o nosso produto pelo restante do número inicial, obtemos a seguinte conta: 362 menos 10 igual a 352. Como nós ainda não sabemos se o 352 é divisível por 7, iremos repetir o processo. Assim, separamos o último número e multiplicamos ele por 2, obtendo como produto o número 4. E depois disso, nós realizamos a diferença entre o número que sobrou após a retirada da unidade e o produto, obtendo assim a seguinte conta: 35 menos 4 igual a 31. E com isso, nós concluímos que 31 não é divisível por 7. Logo, o 3.625 também não é. A regra da divisibilidade por 8 normalmente é usada para números maiores, pois, segundo ela, um número será divisível por 8 se os seus 3 últimos algarismos forem divisíveis por 8. No exemplo, nós temos o número 129.432. Ao observarmos o número 432, vemos que ele é divisível por 8, logo, o 129.432 também será. A divisibilidade por 9 obedece uma regra semelhante à do 3. Segundo a regra, qualquer número cuja soma dos valores absolutos dos algarismos for divisível por 9 será também divisível por 9.
No exemplo, nós temos o número 351. Ao somarmos seus algarismos, obtemos o número 9, que obviamente é divisível por 9, então 351 também será. A divisibilidade por 10 é bem simples e se assemelha com a do 5. Segundo a regra, qualquer número que termine em 0 será divisível por 10. Assim, no exemplo, o número 774 não é divisível por 10, pois não termina em 0. Então é isso, pessoal. Esse foi o conteúdo de hoje. Os slides estão disponíveis na descrição e até o próximo vídeo.